Olá, meus amigos, bem-vindos de volta ao canal. E hoje vamos falar novamente sobre o assunto do momento, que é o coronavírus. Todo mundo tendo que ficar em casa, eu mesmo estou em casa. Estou de volta com o Dr. Leandro Cury, que é infectologista, e eu tenho algumas perguntas para ele sobre a situação atual do Brasil com o coronavírus. Dessa vez nós tivemos que fazer a entrevista à distância por causa da restrição de circulação. Então queria inicialmente te agradecer, Leandro, pela presença aqui no canal de novo e queria te perguntar. Hoje em dia a gente tem visto muita gente de máscara, de luva, com aparatos no supermercado e outras pessoas já não usando nada, falando que tudo é bobagem. Queria saber qual que é a situação atual, a gente deve ou não deve usar essas proteções? Bom dia, doutor Marcelo. Prazer estar de novo no seu canal, com grande alegria. Bom, relativo à sua primeira pergunta, o ideal é não usar nem luva nem máscara. Vamos deixar isso para os profissionais de saúde, para quem está doente ou para quem está cuidando de doente. Às vezes o uso da máscara pode ser pior do que melhor para quem não sabe usar. Então, sem luva, sem máscara, o ideal é higiênico, lavar as mãos. Acho que todo mundo já ouviu isso, A questão de que a gente deve ficar em casa. Eu queria saber, o ideal realmente é ficar em casa? É o distanciamento social? É verdade que o ideal é ficar em casa. Quanto menos contato com pessoas a gente tiver, menos chance de a gente contaminar alguém ou a gente se contaminar. Tem tido muita divulgação de informações falsas, de fake news, e a gente realmente não sabe qual que é a situação atual para os jovens. Como que é essa doença? Ela mata os jovens também, deixa os jovens graves, ou é só o idoso realmente que tem que se preocupar? Sim, jovens morrem e sim, jovens podem ficar internados. A chance é menor do que idosos, do que quem tem comorbidades, outras doenças. Mas jovens morrem sim, numa taxa pequena, mas podem a óbito e se infectam. E infectam outras pessoas. E as crianças também ficam graves? Crianças ficam graves também, bebês ficam graves e gestantes também. Gestantes numa proporção menor do que no H1N1, por exemplo, que a gente se lembra há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Mas todos eles podem ficar graves. Novamente, numa proporção muito menor do que quem é idoso, por exemplo. E sobre o assunto da moda agora que todo mundo está divulgando, a questão da cloroquina e da azitromicina. Como que está essa situação? Isso realmente é aplicável? Existe estudo? Como que é o uso dessas medicações? Olha, sobre hidroxicloroquina e cloroquina ou cloroquina com azitromicina, a gente ainda não tem evidências fortes científicas para a gente prescrever e falar assim, vai tratar. Então tem um número pequeno de pessoas que usou para afirmar que ainda é uma droga que funciona. Porque a gente sabe que ela funciona para lúpus, malária, artrite reumatoide, entre outras doenças. Então não sugiro ninguém que está vendo esse vídeo ir na farmácia comprar, porque o momento não é esse, a gente ainda não tem evidência científica. Estamos estudando para quem sabe daqui a algumas semanas, alguns meses, a gente afirmar que ele funciona ou não. Então, por favor, não comprem se você não tem sintomas graves, se você não foi prescrito por alguém, se você não tem essas doenças. Não comprem, está em estudo ainda. Por favor. Inicialmente é muito difícil de diferenciar a infecção pelo coronavírus da influenza. E muitas vezes a gente ouve falar que quando manifesta os sintomas já está numa fase mais grave, que já teria uma fibrose, um infiltrado pulmonar. Como que é a questão de diferenciação da influenza e o uso do Tamiflu? Deve ou não deve usar? Doutor Marcelo, o Tamiflu é ainda usado para quem está com síndromes graves. Então, um resfriado que veio no posto de saúde, no consultório, com espirro, tosse, não é para usar Tamiflu. Trata com outros sintomas, mas com Tamiflu não. Tamiflu vai ser para quem está realmente com dificuldade respiratória, suspeitando de influenza, até porque a gente sabe que mistura muito resfriado, gripe no início, o próprio coronavírus, outras doenças respiratórias, tá bom? Então o Tamiflu ela é reservado também. Ele está prescrito, mas a gente ainda também não sabe se ele funciona para o Covid SARS 2019. A gente sabe que ele funciona para influenza. E como que a gente deve fazer quando alguém da família começa a manifestar sintomas? A gente deve levar a pessoa ao hospital? A gente deve fazer um isolamento? Como que é esse isolamento em casa? A convivência com essa pessoa? Olha, quando alguém tiver com sintomas gripais em casa, o ideal é isolar sim, porque pode ser um coronavírus. Pode não ser, mas pode ser. Então isolar realmente a priori 7 dias, tentar mínimo contato possível, janelas abertas, higiene aumentada, evitar contato direto, se tiver que entrar em contato, máscara. E isso sim vai facilitar para evitar a disseminação
do possível coronavírus. Com qual vestimenta a pessoa deve ir para o hospital se ela estiver apresentando sintomas? Porque a gente sabe que tem uma questão de período de incubação, que a pessoa já está transmitindo e muitas vezes não manifestou, e quando ela tem sintoma ela está altamente transmissiva. A pessoa deve usar algum tipo de vestimenta especial? É normal, se puder colocar uma máscara, coloca, mas só vai ao hospital se realmente estiver tendo febre, mais sintomas respiratórios graves. Caso contrário, se conseguir ficar em casa, preste atenção, pessoal que está nos assistindo. Se conseguir ficar em casa com sintomas caseiros, antipirona, paracetamol, hidratar bastante, descansar, é melhor. Porque nesse momento agora, os hospitais estão muito cheios, está todo mundo lá com sintomas respiratórios, você pode transmitir para alguém o coronavírus, por exemplo, ou se não tiver com ele, você pode se contaminar com o coronavírus. Então, o momento agora é de ir no hospital só em necessidade mesmo. Hospital, posto de saúde, consultório, faz o custo-benefício, tá bom? Então, falta de ar grave, mal-estar grave, hospital. Caso contrário, não tem essa necessidade. O momento agora é da gente tentar ficar em casa se a gente conseguir. A gente sabe que tem falta do número de testes para todo mundo, não tem como todo mundo usar, a gente tem que racionalizar o uso desse tipo de teste, né, desse tipo de recurso. Como que tem sido os critérios para a gente testar ou não? Como que tem sido essa racionalização do uso? Fazer os testes. Quem deve fazer os testes é só quem está internado em estado grave no hospital. Infelizmente, não tem teste para todo mundo, nem na via pública e nem na via particular. Então, é quem está passando mal internado só e médicos e enfermeiros que estão passando mal com síndrome, porque eles precisam estar na frente do trabalho, tá bom? Então, por enquanto, quando há falta de testes, são esses grupos que fazem o teste na situação atual. E sobre equipamento de proteção, a gente vê várias imagens das pessoas na China usando uma proteção do corpo inteiro, enquanto que aqui a gente vê os profissionais de saúde trabalhando só com máscara, óculos de proteção e luva. Qual que é a proteção que deve ser usada e qual que é a proteção que de fato é eficaz contra a transmissão do coronavírus? Bom, quem está usando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, são os profissionais de saúde e cuidadores desses pacientes. O que é o EPI? Touca, óculos cirúrgico, máscara, se tiver muito contato, máscara N95 e por cima a máscara cirúrgica, capote e luva. E é claro, uma boa higiene. A gente tem que, por regulação, usar esses EPIs para a gente poder evitar contaminação. Porque médico, enfermeiro, cuidador são pessoas que transmitem também, se não se cuidarem direito, com certeza. Na Itália a gente vê que chegou numa situação realmente de fechar todo o país, parar toda atividade industrial que não é considerada essencial. Será que não é melhor a gente já fazer isso aqui no Brasil? Porque aqui a gente nota que as pessoas continuam circulando, a atividade continua e não tem uma definição exata de quando que vai parar, vai fazendo de forma progressiva. Será que não era melhor parar tudo de uma vez para bloquear essa transmissão? Olha, a gente tem que aprender com os países da situação que a gente já viu. Então, Espanha, Itália, em que o vírus está realmente preocupando no sistema de saúde, a gente tem que avaliar. Então, o isolamento social é uma medida fundamental, difícil, cruel. A gente nunca viu isso antes, mas fundamental para a gente ter o controle. A exemplo, por exemplo, da China, que a gente conseguiu o controle depois de muito tempo. Então, sim, a gente tem que aprender com eles. Medidas drásticas são fundamentais nesse momento. Então, com certeza, o que a gente puder fazer de isolamento social é interessante nesse momento, porque é o que a gente tem para brecar o efeito do coronavírus e a disseminação do mesmo. Então, tá certo, está sendo discutido isso, e o medo das autoridades é o sistema de saúde colapsar. Não ter leito, não ter insumo, não ter tubo, não ter CTI, não ter isolamento para todo mundo. Então é o momento agora de a gente fazer isso, toda a sociedade, olhar bem, fazer isso, para isso que não acontecer o que aconteceu na Itália, por exemplo. Então a tentativa é agora de barrar neste momento. E a última pergunta, eu queria saber, dá para a gente confiar nas estatísticas oficiais? Porque a gente sabe que existe subnotificação, a gente sabe que faltam testes. Eu queria saber, dá ou não dá para confiar nesses dados? Doutor Marcelo, para finalizar, não dá para confiar. Não é nem porque as autoridades não querem diagnosticar todo mundo, é porque não tem jeito de diagnosticar todo mundo. A gente entrou numa fase agora da contaminação, da pandemia, em que a gente vai só diagnosticar e notificar quem está grave no hospital. Então, se eu tiver um resfriadozinho e ficar em casa, pode ser sim o coronavírus, mas eu não vou entrar na estatística porque eu não estou internado, eu não fiz o exame. Então, como é difícil agora de diagnosticar todo mundo, é coronavírus, é resfriado, é gripe, é outra coisa, infelizmente, a gente vai diagnosticar só agora
quem está com coronavírus internado no hospital, ou mesmo quem está passando mal em casa, ou quem fizer teste particular. Então, calcula-se mais ou menos que a gente tem 15 ou um pouco mais vezes pessoas infectadas do que os diagnosticados. Claro que quem for a óbito, quem estiver muito grave no hospital, provavelmente vai ser investigado. Mas infelizmente não é todo mundo, a gente não tem teste para todo mundo, não tem perna, por assim dizer, para procurar todo mundo que está infectado pelo coronavírus, devido, infelizmente, à época que chegou a pandemia. Por fim, eu quero agradecer ao Dr. Marcelo por mais oportunidade da gente poder explanar para o público, agradecer a quem nos assiste e fico às ordens para a gente futuramente fazer novos vídeos aí, porque a pandemia está muito dinâmica, o conhecimento está muito dinâmico. Medicamentos, sintomas, a fase da pandemia atual, está tudo mudando muito, muito rapidamente. Então, às ordens sempre que precisar. Um abraço para todos. Muito obrigado por participar aqui de novo do canal. Logo, logo nós vamos fazer novas entrevistas, então é um prazer recebê-lo aqui. E para você que está assistindo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe, vamos ajudar a difundir informação de qualidade e fugir da fake news.